Se a sua empresa roda anúncios no Meta Ads ou no Google Ads e as vendas acontecem fora do ambiente online, ou seja, você gera um lead, envia esse lead lá para o WhatsApp, onde um SDR ou um vendedor vai conduzir esse lead, né, esse possível cliente na jornada de compra, provavelmente você ou o responsável por essas campanhas não está informando ao Meta Ads e ao Google Ads quais leads que avançaram nessa jornada, ou seja, quais leads são realmente valiosos para a sua empresa, que colocam dinheiro aí no caixa da sua empresa. Quando a compra é online, geralmente essas informações retornam para as plataformas. Isso porque, geralmente, né, o pessoal instala aí dentro do site um pixel ou uma tag do Google, né, que ela consegue rastrear ou traquear, né, que a gente chama, a jornada desse lead dentro do seu site. Então, o Meta Ads e o Google Ads ele vai ficar sabendo quem que adicionou o produto ao carrinho, quem que iniciou o checkout e, principalmente, também quem comprou aquele produto ou serviço, né? Mas quando isso acontece fora do ambiente online, como eu falei, né, o lead é gerado na plataforma e é enviado lá para o seu CRM, onde o seu funcionário vai atender aquele lead, vai arrastar ali na jornada, né, nas etapas do seu CRM. Esses eventos, né, por exemplo, reunião agendada, consulta agendada, reunião realizada, ligação realizada, nenhum desses eventos são devolvidos de forma automática para essas plataformas, né? Logo, ela não consegue diferenciar os leads que chegaram, né, no início do atendimento e aqueles leads que foram avançando e que realmente compraram da sua empresa. O nome técnico que a gente dá para isso é de traqueamento, né, que é basicamente integrar em inglês, né, seria rastreamento, rastrear, né? Então, a gente deu uma aportuguesada aí no termo. O que seria isso, né? É a gente integrar o seu CRM com o Meta Ads ou o Google Ads, né, para que de forma automatizada esses eventos, né, de esses eventos que marcam, né, coisas importantes para a sua empresa, para o seu negócio. Então, existe um lead que chega no início da jornada, mas nem todos esses leads agendam uma reunião na sua empresa, por exemplo. Ou se for uma imobiliária, nem todos os leads que chegam agendam uma visita ao imóvel. E desses que agendam, nem todos comparecem à visita. E tanto o Meta quanto o Google instruem a gente lá na documentação deles a informarem os dados, né, e qual evento aconteceu com aquele lead, para que ele consiga melhorar a inteligência, né, do algoritmo, né, da inteligência artificial deles, né, em relação àqueles leads que avançam dentro da jornada de compra da sua empresa. É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Eu sou o Regis Marques, especialista em automações e IA para negócios, e eu vou te mostrar ao vivo, dentro do gerenciador de eventos do Meta, como que funciona essa integração entre o CRM da sua empresa e a plataforma de anúncios, para melhorar, para otimizar as suas campanhas. Muitas vezes, o que está faltando aí na sua empresa para melhorar a qualidade dos leads que vem das campanhas, não é um criativo melhor, não é um aumento de verba ou coisa do tipo. É falta de informação, falta de dados, né, relevantes sobre os leads que avançam dentro da jornada de compra aí na sua empresa. Então vem aqui comigo para a tela para a gente ver o que a Meta e o Google Ads dizem sobre conversões offline ou conversões de CRM, né, e o desempenho das campanhas. Então eu estou aqui na documentação aqui do Meta Ads, né, Facebook. Então ele está falando aqui sobre a conexão, né, de CRM à Meta usando a API de conversões, que é justamente o que eu defini ali, né, como traqueamento, que é um nome que a gente utiliza aí no dia a dia. Então ele fala aqui, ó, parceiros da API de conversões para CRM criam uma conexão entre seus dados de leads e o Meta Business para melhorar o desempenho dos anúncios. Integrar seu CRM com a Meta diretamente ou por meio de uma ferramenta de terceiros permite que o CRM envie dados de lead para a Meta. Isso ajuda a otimizar seus anúncios de leads para uma qualidade mais alta, em vez de volume, certo? Então, agora sim, eu posso dizer que em 99% dos casos, ou a grande maioria das empresas, não enviam dados de lead, né, dos leads gerados para a Meta. Com isso, a Meta ela vai priorizar volume ao invés de qualidade, certo? Por quê? Porque ela não tem os dados, né, da jornada, né, não tem os dados dos leads que avançaram, né, na jornada de compra aí dentro da sua empresa, certo? Então ela não sabe diferenciar um lead que chegou e agendou uma visita, agendou uma reunião, né, daqueles que nem conversaram com você, né, nem conversaram com o seu vendedor, certo? Então ela vai priorizar volume ali, ela vai tentar gerar mais leads. Né? Então, os parceiros da API de conversão para CRM oferecem uma solução de integração, ou seja, a palavra que eu falei, fácil, sem a necessidade de recursos para tarefas de desenvolvedores. Nesse caso aqui, me encaixo como um desenvolvedor, certo? Para ferramentas, para parceiros, né? Ou seja, para aqueles CRMs que não têm
uma solução de integração fácil, né? Eu, como desenvolvedor, integro, né? Desenvolvo ali uma integração entre o seu CRM, qualquer que seja ele, e o MetaEds, para ele enviar essas informações aí do seu CRM para o Meta. Né? Então, aqui ele fala que você também pode usar planilhas de Google, né, para enviar dados aos leads, né, dados de leads de conversão, e aqui ele vai dizer que como que faz isso. Se você estiver usando a central de leads, lembre-se que os leads gerados de formulários instantâneos serão enviados automaticamente, portanto, nenhuma configuração é necessária. O que é essa central de leads aqui, pessoal? Então, a gente vai ter aqui dentro do site, dentro da plataforma do MetaAds, né, que tem diversas ferramentas, tem essa ferramenta aqui que é a central de leads, tá? Então, se você roda anúncio, né, que gera leads nos formulários do Meta, aqueles formulários instantâneos internos, quando você gera um lead, ele vem direto para cá, certo? Aqui na nossa empresa a gente não utiliza esse CRM aqui, né, esse CRM interno da Meta, mas o que ele está dizendo é que caso você, a sua empresa, utilize a central de leads, né, os leads gerados de formulários são enviados automaticamente, ou seja, eles já caem aqui nessa fileira automaticamente e conforme você vai movimentando, aqui a sua empresa vai movimentando esse lead, né, essa informação aqui que eu acabei de mover o card, ela vai parar lá dentro do gerenciador, dentro da inteligência da sua conta, dentro da inteligência das campanhas aí da sua empresa dentro do MetaAds, beleza? Então aqui depois ele vai dando um passo a passo aqui de como fazer isso, né? E aí depois eu vou mostrar para vocês também alguns exemplos aqui de CRMs que eu utilizo. Alguns já têm uma integração de API nativa, né? Ou seja, né, parceiros que já oferecem uma integração fácil, certo? E outros que permitem que você faça isso internamente, mas de forma mais técnica ali, mais manual, e outros que não oferecem essa integração, né? Não tem como você fazer internamente. Você vai precisar de soluções externas, né? De automação e programação para conseguir enviar esses eventos para essas ferramentas, tá? Aí a gente agora vai aqui também aqui dentro do Google Ads, certo? Dentro da documentação, e ele vai comentar aqui sobre as conversões offline, certo? E aí ele explica aqui, ó, as conversões otimizadas para leads são uma versão atualizada, ele vai falar sobre a solução aqui. Então, eles são uma versão atualizada da importação de conversões offline, que usa dados fornecidos pelo usuário, como o usuário aqui no caso seria o lead, endereço de e-mail, né, para complementar os dados de conversão offline importados e melhorar a precisão e a performance dos lances. Então, a palavra-chave aqui é melhorar a precisão e a performance dos lances. E aí, qual que é a informação que a gente precisa enviar, né? Além de e-mail que ele comenta aqui, a gente envia também esse Gclead aqui, que é um identificador de clique, certo? Então, é o que identifica o lead lá na geração do lead e também telefone e outras informações. Quanto mais informação a gente enviar, né, de dados ali do lead, né, mais ele vai conseguir cruzar essas informações ali e trazer pessoas mais parecidas. E vale ressaltar aqui que, obviamente, todas essas informações elas seguem as diretrizes lá da lei de LGPD, né, e a gente tem que criptografar essas informações na hora de enviar para essas plataformas. Pessoal, então vindo aqui para essa ilustração, eu busquei traçar um paralelo aqui para facilitar o entendimento de vocês, certo? Então vamos imaginar que ao invés de a gente fazer uma campanha dentro do Meta Ads ou Google Ads, a gente vai fazer uma campanha de panfletos, tá? Então dentro do Meta a gente tem a estrutura de campanha, que vai ter os tipos dela lá, conjuntos e anúncios. Dentro do Google a gente tem campanhas, grupos e anúncios. Mas aqui a gente não vai fazer, vamos supor que a empresa não vai fazer uma campanha online, ela vai fazer uma campanha offline, uma campanha física, né? Então a gente vai fazer uma panfletagem e para isso a gente vai contratar o João e o José, certo? Que seriam os conjuntos ou grupos ali dentro do Meta, do Google, né? E os conjuntos são os públicos que vão ser afetados, né? Dentro daquela campanha. Então, quanto mais dinheiro investido, ou seja, quanto mais conjuntos ou verba você colocar aqui, tanto em panfleto quanto em pessoas, né, para fazer aquela panfletagem, mais público vocês vão, né, a empresa vai atingir. No Google e no Meta a mesma coisa. Quanto mais dinheiro você investir, mais conjuntos, mais público você atinge. Então, o João, vamos imaginar que eu vou mandar ele para a rua A e o José eu vou mandar ele para a rua B. E ele vai entregar esse anúncio aqui super criativo que diz que o meu produto é o melhor, certo? Então, o João eu vou mandar para a rua A e o José eu vou mandar para a rua B. E eles vão fazer a panfletagem. Quando eles começam a fazer a panfletagem ali, a empresa ainda não, vamos supor que a empresa ainda não tem uma estrutura de identificação, né, de rastreamento ou traqueamento adequado.
Então, tanto o João quanto o José, eles só sabem quem clicaram no anúncio, quem clicou no anúncio. E aqui no caso da panfletagem, quem foi que clicou no anúncio? É aquele carro que pegou o panfleto. Então, no nosso exemplo aqui, quem pega o panfleto clicou no anúncio, certo? Ou no nosso exemplo também, no caso de o clique, né, seria para campanhas de WhatsApp, certo? E formulários seriam quem preencheu o formulário, entendeu? Então, tanto o José quanto o João quanto o José, eles sabem quem clicou no anúncio ali, que é exatamente o que o Google e o Meta Ads sabem sobre o lead que chega até você. Então, inicialmente, né, sem o traqueamento. Então, quando você não tem o traqueamento, o João e o José, eles só sabem que eles entregaram o panfleto para A, B, C, D, para tais leads aqui nessas ruas, certo? Mas ele não sabe quais daqueles leads, né, quais daquelas pessoas que pegaram o panfleto geraram, né, negócio para a empresa. Então, com isso, o que eles fazem? Eles priorizam volume, né? Conforme a gente leu lá na documentação, eles vão entregar panfletos para o máximo de pessoas possível. Mas vamos imaginar que um tempo depois, a empresa, né, a sua empresa ali que contratou eles, começa a informar eles que o João, os panfletos que o João entrega, né, para leads que andam num Golf, em Golf, né, num Volkswagen Golf, vamos dizer, esses leads que recebem os panfletos e que andam em Golf, eles convertem na maioria das vezes, certo? Então, o João agora ele não sabe só quem recebe o panfleto, mas ele começa a entender quem daqueles leads, né, que recebe o panfleto, gera um negócio na empresa. E o que que ele vai fazer com isso? Ele vai começar né, a priorizar leads que andam em Golf, certo? Então, essa integração entre o João e a empresa, certo? Da empresa informar o João que a característica do lead é que ele anda de golfe, né, é o que a gente chama de traqueamento. E a empresa, por sua vez, sabendo disso também, identifica que na rua B, independente do carro, mesmo que ande de golfe ou não ande, os resultados não são tão bons quanto os leads que andam de golfe aqui na rua A, certo? Então o que que ela faz com isso? Ela vai trazer o José para entregar os panfletos aqui na rua A. E ambos eles, né, e a empresa também vai querer isso, vai instruir a priorizar pessoas que andam de golfe, certo? Então, basicamente, essa é a ideia, né, e é o que se espera, né, de campanhas dentro do Meta Ads e do Google Ads, é essa integração entre o que acontece na empresa e o que acontece dentro da plataforma. Aqui no nosso exemplo, a plataforma é o que? São os panfleteiros, né, e a rua aqui, e a identificação, né, e os dados do lead, que é o quê? Que é nesse exemplo nosso aqui, o Golf, né, que anda de Golf. Mas são apenas exemplos para ilustrar, né? O que importa no nosso caso é o ID de clique do lead, e aí com isso, Golf, né? Mas a gente deve lembrar que a meta tem todas as informações, ela não sabe só que o lead, né? Ela não sabe apenas que o lead anda de golfe. Ela sabe que o lead anda de golfe, que ele tem tantos anos, qual é o sexo dele, qual que é a classe média, etc e tal. Ela tem todas as informações, tanto o Google quanto o Meta, e o que a empresa precisa fazer é só mandar de volta, né, e informar o Google e o Meta Ads o ID desse lead, né? Com o ID, a Meta e o Google vai saber todas as outras informações sobre aquele lead e com isso priorizar, né, buscar pessoas parecidas com eles, certo? Então, atualmente, né, cada vez mais as empresas estão facilitando, né, essa integração com diversas ferramentas e aplicativos, e aqui eu vou começar a mostrar para vocês como que funciona isso na prática e como que é feita essa integração em alguns CRMs, né? Começando pelo Como, certo? O Como aqui ele tem essa integração de forma nativa, clicando aqui em fonte de leads, aqui em configurações, né? Configurações, você vai vir em configurações, integrações e aqui em fonte de lead. É bem comum que já esteja, né, você tenha aí talvez feito essa integração para que os leads de formulários cheguem dentro do Como, certo? Isso a galera já faz. A questão é utilizar essa integração nativa aqui, ó, de Meta Conversions API, que é a conversões, né, de API que a gente viu lá no início, certo? O Como ele já tem isso de forma nativa no plano Pro. Então, basta fazer essa conexão aqui de forma nativa. Nesse caso aqui, né, não está conectado essa integração, certo? Então, as informações de conversões ali não estão sendo reenviadas ao Meta Ads, certo? Vindo aqui para o Data Crazy, que é uma outra ferramenta que eu utilizo e que eu sou afiliado deles lá,
né, eu faço a implementação desse CRM, é um CRM que eu indico para os meus clientes, né, a gente vai fazer isso de forma um pouco não, né, a gente vai fazer isso de forma manual, só que por dentro da ferramenta. Isso porque ele conta aqui, né, com uma área, né, um módulo de automação muito completa que contém, né, o nó de chamada API. Então a gente consegue fazer uma requisição aqui lá para o meta, né? Então a gente coloca aqui um gatilho de que quando, por exemplo, o lead é movido para ganho, certo? Vai disparar esse gatilho e a gente vai informar o meta as informações desse lead, certo? Então, basicamente, como funciona? A gente teria que salvar também essas informações na hora que chega o lead, né? E a gente salva essas informações dentro do CRM e quando ele é movido para ganho, a gente pega essas mesmas informações e envia por API lá para o MetaEds, tá? O objetivo desse vídeo não é ensinar vocês a fazerem isso, né, mas é mostrar mais ou menos ali como que é feito, né, não de forma conceitual, não de forma técnica, né? Mas basicamente, como é que funciona, né? Quando o lead é gerado, você salva essas informações, todas as informações dele, ID, e-mail, telefone, salva tudo dentro do CRM. E aí, quando os eventos acontecem, certo? A gente pega essas informações que já estão dentro do CRM e envia para o MetaAds ou para o Google Ads, certo? No caso do como isso é feito de forma mais nativa aqui, mais automática, mas no caso do como do Data Crazy, não. Então a gente faz isso mais ou menos de forma. A gente faz isso de forma manual, certo? Mas utilizando ferramentas do próprio CRM. Já na Clint, a gente não vai ter um módulo de automação tão completo quanto do Data Crazy, mas a Clint também é um outro CRM que eu indico e que eu implemento aqui para muitos clientes, certo? É uma ferramenta que eu gosto muito e entre ela e a Clint e o Data Crazy eu prefiro não é que eu prefiro, né? A Clint ela se adequa mais a empresas com poder aquisitivo, um faturamento maior, e o CRM para empresas de pequeno e médio porte que tem um faturamento menor ali. Então eu implemento essas duas ferramentas. Em breve eu vou fazer aí vídeos para vocês sobre as duas, certo? Aqui na Clint, como é que a gente faz? Aqui a gente só vai ter a questão do webhook, certo? Que seria isso aqui. Então a gente consegue disparar o webhook conforme a gente move o card aqui, né? Conforme o evento acontece. Então vamos supor aqui, ó, que a reunião foi agendada, certo? Então, no momento que eu mover esse card para cá, certo? Vai disparar um evento, como se fosse aqui, só que ao invés de eu mandar a requisição direto para o MetaEds, eu tenho que mandar lá para o N8N, que é onde que eu faço as automações de integração, e aí eu trato esses dados lá e envio eles para o MetaEds. Então, basicamente, são essas três formas de se fazer essas integrações, né? Algumas ferramentas vão fornecer essa integração de forma nativa e facilitada, como no Como. Outras vão dar ferramentas e módulos, né, que possibilitam você fazer isso internamente. E outras você tem que fazer externamente, como é o caso da Clint. Para finalizar nosso vídeo, eu vim aqui para dentro do gerenciador de eventos, né, aqui, ó, gerenciador de eventos do MetaEd, certo? Onde eu vou mostrar para vocês aqui os eventos que foram criados e que são alimentados por essa integração. Nesse exemplo aqui, essa integração está feita com o Clint CRM, certo? E conforme o lead vai avançando aqui nessa jornada do funil, a integração, né, vai enviando esses eventos para o MetaEds. Então a gente tem aqui, a gente criou, né, os seguintes eventos, que é o lead inicial. Esse lead inicial é um evento obrigatório que a Meta pede para informar, mesmo que o lead seja gerado lá por eles pedem para enviar esse evento. Então a gente vê aqui que nos últimos 28 dias, né, a gente recebeu mais de 1.000 leads iniciais. Aí a gente traqueou, né, que a gente fala, né, a gente rastreou aqui o evento de realizar análise como lead qualificado. No caso do nosso negócio aqui, quem está nessa etapa significa que ele já enviou os documentos que a gente precisa para fazer a análise. Então, nesse momento, a gente envia esse evento aqui para a meta. Em seguida, a gente vai ter o proposta enviada, que aqui no CRM é equivalente a essa etapa aqui de stand-by follow-up, que seria depois da reunião agendada, ele já fez a reunião, então ele vem para essa etapa de stand-by follow-up aqui, para a gente fazer o follow-up de negociação, né? Significa que ele já realizou a reunião e já recebeu uma proposta. Então, aqui no gerenciador de eventos, a gente criou esse evento de proposta enviada, certo? A gente tem aqui nos últimos 28 dias 19 eventos rastreados. Então a gente tem aqui 19 eventos rastreados nos últimos dias. E por fim a gente vai ter o convertido, né, que é quando dá ganho mesmo, quando o lead dá ganho dentro do nosso negócio. E a gente vai e informa a meta sobre esse evento. No Google Ads acontece a mesma coisa, a gente vai ter os mesmos eventos e é enviado da mesma forma. E o que isso impacta, né, dentro do seu negócio?
vai impactar que na hora da gente criar as campanhas, certo? No momento de criar as campanhas, seja para lead ou para WhatsApp, vai conseguir definir o objetivo da campanha como maximizar o número de leads convertidos e não maximizar o número de leads, que é o que a grande maioria das empresas fazem, certo? Então aqui ao maximizar o número de leads convertidos, a gente pode instruir, né, definir aqui para o meta qual conversão que é valiosa para o meu negócio, certo? Então, o lead inicial, ele pode não ser, e provavelmente não será, o lead mais valioso para a sua empresa. Por quê? Porque o lead inicial, o lead que chega à sua empresa, nem sempre, o lead que chega à sua empresa nem sempre vai gerar valor, nem sempre vai gerar negócios na sua empresa, certo? Então, uma conversão, um lead que marcou uma reunião ou que entregou a documentação, que compareceu numa visita, esse lead é muito mais qualificado do que os leads que apenas iniciam uma conversa e não responde mais, ou que se enganou, achou que o anúncio era sobre outra coisa, enfim. Esse é o grande diferencial, isso é o que diferencia, né, campanhas que trazem leads qualificados e campanhas que trazem leads ruins, leads sujos, lead lixo, como você preferir chamar, certo? Então, para finalizar o nosso vídeo, vale ressaltar que tudo isso que eu mostrei para vocês pode ser feito ali às vezes de forma mais fácil, mais simples e mais complexa, tá? Pode ser feito até de forma manual. Tem como você baixar os leads que deram conversão lá no seu CRM, numa planilha Excel, e subir isso de forma manual dentro do MetaAds e do Google Ads. O grande diferencial da integração automatizada é que isso acontece em real time, ou seja, no momento que o evento é disparado, já é informado ao Meta e ao Google Ads, né? E isso impacta no resultado, ali, impacta na qualidade da informação, e que também você não vai ter que ter uma pessoa para fazer isso manualmente todos os dias, certo? Acontece de forma automática, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então é isso. Eu mostrei aqui para vocês o que é o traqueamento, né? Como que se faz isso. Mostrei algumas ferramentas. Alguns CRMs oferecem essa integração de forma nativa. Outras permitem que você faça isso de forma interna, né? E outras não. Outras você vai precisar fazer isso de forma externa, né? De forma externa. Mas uma coisa é fato, você precisa implementar o traqueamento né, offline dentro da sua empresa, o traqueamento de CRM dentro da sua empresa. Você precisa informar ao MetaAds e ao Google Ads quais são os leads que estão convertendo aí dentro da sua empresa. E caso você precise de ajuda nessa implementação, eu vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo e você pode me chamar lá para a gente começar o quanto antes a mudar a performance das suas campanhas dentro dessas plataformas. Até a próxima!